Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Eu sou o professor Eduardo, estou aqui com o professor Isaías. Amém. E juntos estaremos comentando a lição de número 6, a lição de adultos da CPAD. Nós estamos falando da congregação de Boa Esperança, setor 2, em Parnamirim, Assembleia de Deus em Parnamirim, sob a direção do pastor Georgênio. E, dando continuidade a esta videoaula, sobre a lição de número 6, que tem por data 5 de fevereiro de 2023, que diz: o avivamento no ministério de Pedro. Essa lição, desse trimestre, que estamos falando sobre avivamento, que tem por título Aviva a Tua Obra, a revista que foi escrita pelo comentarista nosso pastor Elinaldo, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Parnamirim, né? E já foi falado sobre o avivamento espiritual, o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento e o avivamento avivado, o ministério avivado de Jesus. A lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. E hoje estaremos falando sobre o avivamento no ministério de Pedro, né? O que foi que aconteceu na vida de Pedro após o avivamento do Espírito Santo sobre a vida dele. O textual está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 14, e diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. A verdade prática diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A gente vê a diferença realmente na vida, no agir, nas atitudes de um homem que aceita verdadeiramente a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, que dá lugar para o Espírito Santo, né, trabalhar na vida dele. E isso é um avivamento, aquela vida receber uma intervenção divina na vida dela, né, que só pode ser feita através do Espírito Santo de Deus, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e ter a sua vida verdadeiramente transformada. A leitura bíblica em classe está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 14 ao 24. Você que é professor ou aluno, estará fazendo essa leitura em sala de aula na Escola Bíblica Dominical. E nessa lição, nós temos alguns objetivos, né, a apresentar, que o primeiro vai ser, no primeiro tópico, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. No segundo tópico, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E o terceiro e último, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. E na introdução, nosso autor vai dizer: nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. É uma lição que foi muito bem escolhida, é um exemplo muito bem escolhido que foi o apóstolo Pedro, porque nós vemos claramente no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, o que Deus fez, o que Jesus Cristo fez na vida de Pedro. E essa transformação ela é notória antes e após o recebimento do Espírito Santo, o avivamento na vida do apóstolo Pedro. Amém, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, como o nosso professor já mencionou, né, falando sobre o avivamento na vida desse grande homem de Deus, essa grande figura das Escrituras, que foi o apóstolo Pedro, né? Destaque muito grande entre os apóstolos do Senhor, desde o início do ministério até a sua morte, né? O protagonismo de Pedro foi notório. Meus irmãos, como já mencionado mais uma vez por Dudu, né, nosso professor Eduardo aqui, chamado por nós de maneira assim, meus irmãos, vamos ver dois momentos
antes e após a descida do Espírito Santo, ou seja, o batismo dele realmente no Espírito Santo. E antes dessa descida, desse recebimento do avivamento na vida de Pedro, Pedro era essa pessoa impulsiva demais, Pedro era uma pessoa que é muito sanguínea, né? Que agia muitas das vezes sem pensar e cometia alguns equívocos lá. A gente lembra de Pedro lá com Jesus, naquele momento em que Jesus foi preso, né, no horto, no jardim, Getsemane, em que ele agiu impulsivamente, cortou a orelha de Malco, né? E Jesus o repreende ali. A gente já analisa aí o temperamento de Pedro, como ele era realmente impulsivo. E aqui, meus irmãos, o nosso autor, o pastor Linaldo, ele destaca no primeiro tópico, dizendo assim, Pedro antes do Pentecoste, né? Aquilo que está lá em Atos capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo, no momento, na festa de Pentecostes, ok? E aqui ele diz que Pedro, em um momento antes do Pentecoste, ele foi elogiado por Jesus, naquela ocasião que Jesus pergunta, né? O que era dito sobre ele, o que as pessoas comentavam sobre Jesus, né? Alguns discípulos falaram, tu é Elias, tu é um dos profetas, enfim. E Pedro disse, não, tu és realmente o Filho de Deus. Ele dá essa declaração. Jesus dá um elogio para ele. Fala que foi Deus mesmo que ali o revelou. Não foi carne, não foi nada, mas sim o próprio Deus. E Pedro, nesse momento, foi usado por Deus realmente para declarar aquela verdade, que Jesus era realmente o Filho de Deus. Só que, momentos após essa situação, Jesus repreende a Pedro, num segundo momento em que Pedro disse que a morte de Jesus não iria acontecer. Mestre, compadece-te de ti mesmo, isso jamais irá acontecer contigo. E Jesus o repreende e diz, para trás de mim, Satanás, tu que me serves aí de pedra de tropeço realmente. Ou seja, em um momento, Pedro era essa pessoa que oscilava demais de maneira espiritual. No momento, ele foi usado por Deus ali, em outro momento, ele se deixou ser usado pelo inimigo e deu uma declaração que foi digna realmente da repreensão divina. Então, nós conseguimos aí traçar algumas características da personalidade do apóstolo Pedro. Essa questão dele realmente balancear em duas situações, tal, não ter ainda a firmeza que ele só passaria a ter após realmente a descida do Espírito Santo naquele momento lá em Jerusalém. Bem, então estamos falando do primeiro tópico, né, do Pedro antes do Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo. E Moisés falou sobre as atitudes dele, né, os extremos de Pedro. E agora no segundo subtópico eu vou falar sobre a negação do nome de Jesus Cristo por Pedro, né? Pedro nega Jesus 3 vezes. Lembrando que antes, né, de Pedro negar, Jesus Cristo falou, né, que seria levado na cruz, morreria, né, e os discípulos se espalhariam, né, e Pedro falou que nunca abandonaria o mestre, né, e ali Jesus Cristo falou, deu a repreensão, como Moisés aqui falou, né, e antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro o negaria. Então a gente vê outro extremo na vida de Pedro. E o autor fala, outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor. E Jesus lhe disse que ele o negaria 3 vezes. A primeira vez negou diante de uma criada. Mateus 26, versículos 69 e 70. A segunda diante de outra criada, que dissera que o vira com Jesus. Versículos 71 e 72. E pela terceira vez, Pedro negou Jesus diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Os versículos 73 e 74. Depois desse momento, o galo cantou, e Pedro sentiu um profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova aos seus discípulos. E o nome de Pedro foi destacado, lá em Marcos 16, versículo 7. Né? O anjo do Senhor vai dizer, avisa aos discípulos e a Pedro. Né?
O Senhor sabia o que Pedro estava passando na vida dele, diante de tudo que aconteceu. Quando lá em Lucas, no capítulo 22, fala que quando Pedro negou a terceira vez, ele fala que avistou a Jesus Cristo de longe, e naquele momento que o galo cantou, Jesus Cristo olhou diretamente para Pedro, um olhar compassivo para Pedro. Né? E ali Pedro saiu dali e a palavra diz que ele chorou amargamente. A gente vê a tristeza profunda de Pedro diante de tudo aquilo que aconteceu. E Jesus Cristo ele sabia o que estava passando na vida de Pedro. Por isso que o nosso autor ele vai dizer que o Senhor ele não desiste de nós. O Senhor não desistiu de Pedro, sabendo o que ele estava passando ali, diante de tudo isso que aconteceu. A gente vai ver mais para frente, quando Jesus Cristo vai encontrar com os seus discípulos na beira da praia e eles já têm voltado a pescar. Né? Os discípulos estão lá esperando a Jesus Cristo, que não tinha aparecido, e eles falam, eu vou voltar a pescar, vou pescar. Aí os outros falam, eu vou também. E ali foram pescar e Jesus Cristo aparece na praia, né? E manda eles lançarem a rede, e eles fazem outra pesca ali, e eles reconhecem que é Jesus Cristo, e Pedro pula do barco e sai ao encontro de Jesus Cristo, né? E faz aquele reencontro lindo, um reencontro maravilhoso, que é escrito no Evangelho de Jesus Cristo. Né? E mostra que Jesus Cristo ele não desiste de nós. E é nesse momento que Jesus Cristo convida Pedro a apacentar as suas ovelhas. Né? Mas estamos falando aqui de Pedro antes do Pentecostes. Então ele nega a Jesus Cristo 3 vezes. Devemos ter cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Né? A gente poderia, talvez, sabendo de tudo isso que Pedro fez, né, condenar Pedro. Como é que você fez isso? Você se dizia o bonzão, que nunca ia deixar Jesus Cristo, nunca abandonaria, e negou a Jesus Cristo, fugiu, né, acompanhou de longe, mas lá na frente o Senhor ia fazer uma restauração grandiosa e um avivamento seria muito forte na vida do apóstolo Pedro. Amém, meus irmãos. Chegamos agora aqui no segundo tópico, né? Que diz assim, Pedro após o Pentecostes, né? Nós acabamos de fazer rápidos comentários em relação à situação do apóstolo Pedro antes desse momento do Pentecostes, que aconteceu a descida do Espírito Santo, ok? Agora vamos ver como fica a vida do grande apóstolo Pedro após o recebimento aí da presença divina do Espírito Santo, meus irmãos. Então estavam lá todos reunidos no mesmo local, como diz a palavra, e um vento realmente invadiu a casa e o Espírito Santo de Deus encheu todos que estavam ali, né? E foram vistas línguas repartidas como de fogo, né? E eles falavam em outras línguas, ok? Como o Espírito Santo concedia que eles falassem, meus irmãos. Então, acontece aquilo e muitas pessoas que ali estavam não entenderam, Eduardo, o que estava acontecendo ali, né? Que línguas são essas, pessoas e tudo mais? O que eles estão dizendo? Por que eles estão falando assim? Eles não entendiam que ali era a atuação do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro, usado aí, já cheio do Espírito Santo, ok? Ele toma a palavra e diz, olhe, não pense, porque eles assim afirmavam. Aquelas pessoas estavam cheias de vinho, estavam bêbadas e tudo mais. Eles falaram, não pensa isso. Isso é o que o Senhor prometeu através do profeta Joel, né? Que no fim dos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Foi a primeira intervenção de Pedro, deixando muito bem claro que aquilo ali não era coisa humana, não era obra do homem, não era nada disso que eles estavam pensando, mas era sim a atuação do Espírito Santo de Deus na vida de todos. E logo após o apóstolo Pedro se posicionar em relação a isso, ele começa a sua pregação ali. Ou seja, o ministério propriamente dito do apóstolo Pedro se inicia quando ele recebe o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Assim foi também com Cristo. Jesus, primeiramente, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Deus falou com ele ali, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem me alegro. E o Espírito Santo desceu em forma corpórea sobre Jesus. E ali o Senhor inicia o seu ministério.
Assim também foi com Pedro e com todos os outros que estavam ali reunidos naquele local. Veja que após aquela reunião, após aquela situação maravilhosa espiritual, a igreja começa a pregar o evangelho, sair das quatro paredes ali, né, falando sobre Jerusalém e indo pregar o evangelho por todas as partes, tá? Mas, primeiramente, aconteceu a descida do Espírito Santo. O que nós entendemos sobre isso, Eduardo, é que um ministério autêntico, ele só pode existir, essa autenticidade só vai realmente existir quando a pessoa, quando esse que exerce o ministério recebe o Espírito Santo. Sem a atuação do Espírito Santo, não existe autenticidade ministerial. Não existe realmente verdade nesse ministério. O Espírito Santo tem que estar na condução, na direção. O Espírito Santo realmente tem que estar no comando do ministério do homem. E foi assim com essa figura tão emblemática que era o apóstolo Pedro. Veja que, após isso tudo, a primeira pregação dele, Eduardo, quase 3.000 pessoas são convertidas. Porque não era a eloquência de Pedro, não eram os méritos ali, o conhecimento da lei, o conhecimento de tudo, da cultura judaica que impressionou as pessoas, não. Mas era a unção do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na pregação, falamos de ministério, né, como um todo, mas falamos aqui agora especificamente da pregação, da exposição da palavra de Deus, é fundamental, é imprescindível, ok? Sem a presença do Espírito Santo, a palavra não passa realmente de um momento ali, palavras jogadas ao vento, ok? Mas com a presença do Espírito Santo muda a vida de pessoas, porque só Ele pode fazer isso. Logo, o mérito não é daquele que prega, o mérito é da pessoa do Espírito Santo, o nosso Deus Consolador. E assim aconteceu com o apóstolo Pedro. Após ele receber essa unção, esse revestimento de poder, ele ser reavivado, receber uma nova vida em sua própria vida, né? Reavivar a isso, tá? O apóstolo Pedro inicia seu grande ministério, Eduardo, que foi realmente de muito êxito para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora a gente vê um Pedro totalmente diferente daquele do primeiro tópico que nós falamos, antes Exatamente. da descida do Espírito Santo, antes do dia do Pentecostes, ali naquele cenáculo, né? Agora temos um Pedro com autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, né? Ele sente essa autoridade, né, que somente é dada pelo Espírito Santo de Deus. E o segundo subtópico vai falar sobre a cura de um coxo, né? E juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse, em nome de Jesus Cristo. Imediatamente o homem foi curado, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Glória a Deus. É um episódio que todos nós conhecemos bem, né, que é a cura desse paralítico e Pedro sendo usado de forma surpreendente pelo Espírito Santo de Deus, né, fazendo com que aquele paralítico recebesse a cura em nome de Jesus Cristo. Mais para frente nós vamos ver que Pedro e João eles são chamados diante do Sinédrio e eles perguntam: com que autoridade vocês fazem isso? E aí Pedro vai dizer: pela autoridade do nome de Jesus Cristo é que fazemos esses milagres. Glória a Deus. Amém. Então Pedro ele sabia, como o irmão Isaías bem falou aqui, que o mérito não era dele, o mérito é do nosso Senhor, né? O Espírito Santo do Senhor que usou, que deu aquela autoridade a Pedro, né? Que orava e intercedia pelos outros e através do nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Chegando agora no terceiro subtópico, né? Estamos falando, como Eduardo já enfatizou, e quero enfatizar mais uma vez,
da vida de Pedro pós descer do Espírito Santo sobre a vida dele, ok? Após aquele momento lá da festa de Pentecostes. Amém? Querido professor, faça uma pesquisa mais ampliada sobre o que era a festa de Pentecostes, porque você pode receber uma indagação de um aluno em relação a isso. O professor tem que estar preparado para essas respostas, tá? Então faça um aprofundamento. O que significava, não é objeto aqui da nossa lição, né? Mas faça, professor, o que significava a festa de Pentecostes, porque não foi à toa que foi naquele momento, na festa de Pentecostes, existe todo um contexto espiritual aí que envolve, então faça essa análise do que foi essa festa para você explicar na classe, ok? A ligação entre aquele momento e a festa em si, ok? Como já falei, chegamos no nosso terceiro subtópico, que fala assim: Pedro avivado em outras ocasiões. Meus irmãos, aqui o nosso autor traz algumas situações, porque segue aí o ministério do apóstolo Pedro avivado pelo Espírito Santo, ok? Aconteceu conversões, aconteceu curas, operações de milagres de maneira geral. O nosso autor que destaca aqui, houve uma pregação que quase 5.000 pessoas se converteram. Houve também, o apóstolo Pedro orou por um homem chamado Enéas, e esse Enéas ficou curado. O apóstolo Pedro, meus irmãos, chegou, né, a orar por uma serva piedosa chamada Dorcas, e essa ressuscitou dos mortos, ok? Veja que Dorcas, né, talvez essa operação de milagre, Eduardo, seja o ápice aí, né, ressuscitar alguém, ressuscitar um morto, né, seja aí realmente o ápice aí dos milagres, talvez humanamente falando ali, né? Então, o apóstolo Pedro também teve, veja a atuação tremenda do Espírito Santo sobre esse homem. Aquele homem, como bem enfatizou aqui nosso professor Eduardo, que negara a Jesus 3 vezes, agora é usado de maneira tão forte que chega a ressuscitar uma pessoa. Não era brincadeira, né? Então, Deus restaura a vida do apóstolo Pedro de uma maneira tão maravilhosa que o usa dessa forma, ok? Prega, milhares de pessoas aceitam, se convertem, ora, o doente é curado, e também ora e o morto é ressuscitado. Veja que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, agora está sobre o apóstolo Pedro na operação de milagres. E como já colocamos aqui, vale mais uma vez nós enfatizarmos também que mérito todo exclusivo do Espírito Santo de Deus. Não era porque Pedro era uma pessoa espetacular, não era isso não. Mas era porque ele foi escolhido, foi chamado, foi comissionado pelo Espírito Santo para uma grande obra. Você também é uma pessoa que é comissionada pelo Espírito Santo para a realização de uma grande obra nos nossos dias. Então, busquemos, não é isso, Eduardo? Busquemos o Espírito Santo para que ele possa atuar em nossa vida. Mas não devemos nos esquecer que o mérito sempre é de Deus, não é nosso. De maneira nenhuma. Nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Amém. Nosso irmãos aí já deu uma entradinha aí no nosso terceiro e último tópico, que fala sobre a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. O primeiro subtópico vai falar a igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé, uma grande apostasia, as pessoas abandonando a fé. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 8, o Senhor disse, né? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Em tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Então, cabe a cada um de nós que vivemos nesses dias, né? Cada um vive uma quantidade de tempo que o Senhor permitir que vivamos aqui nessa terra. E os mais antigos vivenciaram coisas, né, que nós não vivenciamos. E nós estamos vivenciando coisas hoje que os antigos não vivenciaram. Né? Então, cada fase, cada tempo nessa terra são desafios diferentes. E os desafios eles têm ficado cada vez mais difíceis. É por isso que o Senhor falou isso. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?
porque as coisas estão se fechando, o cerco está se fechando de uma maneira muito difícil, né? E está cada vez mais difícil. A gente sente isso quando a gente sai para pregar nas ruas, para evangelizar. Né? Muitas pessoas dizem, não, eu já tenho Jesus Cristo no meu coração, mas não teve uma verdadeira transformação, não teve um arrependimento sincero na sua vida, dos seus pecados, de maneira que venha a transformar a sua vida, de maneira que venha a ser avivado, e que a gente possa ver uma diferença entre antes e depois desse avivamento, desse arrependimento, de aceitar verdadeiramente a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E nós que estamos cientes de tudo isso, que buscamos a Deus, que lemos a palavra de Deus, né? Que buscamos um crescimento espiritual, crescer não somente na graça, mas também no conhecimento da palavra de Deus, nós devemos ter bastante cuidado e buscar cada vez mais esse avivamento para as nossas vidas, para que a gente não venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós nunca percamos o foco e olhar sempre para o nosso Salvador, Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos. Chegamos agora aqui, estamos já no último tópico da nossa lição, ok? A igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Será que, Eduardo, aquilo continuou ou ficou só naquele tempo? Era algo, a descida do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele foi limitado a uma fração de tempo, permaneceu lá com os apóstolos. Quando o último apóstolo morreu, a atuação de milagres de poder do Espírito Santo cessou ou continuou, ok? Por que vale a pena nós falarmos sobre isso? Porque existem aí duas linhas de pensamentos. Existem os cessacionistas, aquelas pessoas que acham que realmente cessou. Não, a operação de milagres, a operação, aquilo que o Espírito Santo fazendo na vida de Pedro e de todos os apóstolos, na operação de milagres, ficou naquele tempo. Mas existe também aqueles que são continuistas, ok? Que creem realmente que os milagres aconteceram, que creem que o Espírito Santo é o mesmo, não mudou, ok? Nós somos dessa linha, tá, de pensamento, que realmente é para os nossos dias o mesmo avivamento que o Espírito Santo realizou naquele tempo, ele também pode e quer realizar em nossos dias também, ok? A operação de milagres e a atuação do Espírito Santo, ela continua de forma ininterrupta até que ele queira realmente, né? A igreja não esteja mais aqui na terra, tá? Mas, porém, entretanto, contudo, o Espírito Santo, ele é o mesmo, não mudou e ele continua atuando no meio do seu povo. A principal manifestação do poder do Espírito Santo é a conversão de almas. Não é milagre de cura, de alguma coisa, não. Isso é importante. Porém, a conversão é ali, você vê a concretização do poder do Espírito Santo quando alguém se converte dos seus pecados. Amém? E este ano, né, aqui na nossa igreja, na cidade de Parnamirim, nós estamos com uma campanha, né, de o ano do avivamento. Né, Eduardo? Né? Isso está sendo preconizado aqui nas congregações para que o povo de Deus realmente busque o Espírito Santo mais ainda, para que ele venha nos avivar mais e mais, tal como ele fez também na vida dos apóstolos. Obviamente que o Espírito Santo, ele nos aviva de acordo com a necessidade que ele sabe que deve avivar pessoas de maneira bem específica e isolada, ok? Aqui no nosso segundo subtópico fala assim, tempos de multiplicação da iniquidade, ok? E aqui o nosso autor, o pastor Linaldo, ele destaca duas situações. Ele diz que no tempo que nós estamos vivendo, e mais ainda, vai acontecer uma multiplicação da iniquidade, como a palavra diz que por se multiplicar, né, por crescer a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E isso, Eduardo, não é uma coisa que a gente vê fora do mundo, não, mas é uma palavra para nós, igreja, porque no mundo já impera a iniquidade. Impera a iniquidade. O problema é a multiplicação da iniquidade dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso vai acontecer, é fato. Vai acontecer, ok? Por isso que nós temos realmente que estarmos bem ligados com o Espírito Santo para que essa multiplicação, para que essa iniquidade não venha tomar
conta do meu coração de maneira tal que o meu amor esfrie totalmente. Eu tenho que ter a intervenção do Espírito Santo nesse momento. E outro destaque que nosso autor traz aqui é a questão da evangelização em todo mundo, que é um sinal realmente da volta do Senhor, ok? Quando toda a terra tiver ciência do evangelho do Senhor, aí realmente virá o fim, tá? Então, essas duas situações são os destaques que o nosso autor traz aqui nesse segundo subtópico que ele chamou de tempos de multiplicação da iniquidade. Glória a Deus. E pegando um pouquinho do gancho de Isaías aqui nesse segundo subtópico, né? Que eu me lembro que eu ficava pensando, né? Como é que vai ser pregado o evangelho a todos os lugares, para todas as pessoas, como está escrito na palavra de Deus, né? E hoje a gente vê aí as redes sociais, muitas pessoas pregando nas redes sociais, postando vídeos, anunciando o evangelho de Jesus Cristo. E aí a gente está vendo, né? Exatamente. Esse evangelho sendo difundido, sendo pregado a todas as nações, em todos os lugares. A gente vai numa tribo de índios aqui no Brasil, eles têm celular, têm internet, né? E ali eles veem esses vídeos, eles recebem essas pregações e o evangelho de Jesus Cristo está sendo difundido. Esse vídeo que nós estamos gravando aqui está disponível para o mundo inteiro ver. Né? E a palavra de Deus está sendo pregada. Missionários. E vidas estão sendo transformadas através dessa palavra. Né? Exatamente. E o terceiro último subtópico, né? E o último tópico também, fala sobre a igreja que será arrebatada. A parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, mas especialmente as 5 prudentes, traz uma imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. Né? É uma igreja que o Senhor espera encontrar. É uma noiva preparada, uma noiva que tem azeite em suas lamparinas, e não uma noiva imprudente, uma noiva que não está preparada, que não tem azeite na sua lamparina. Né? Essas são as noivas preparadas, são a noiva que vai subir, as noivas que vão subir. Né? E é uma igreja santa, preparada, que o Senhor Jesus Cristo espera encontrar e assim entrar para as bodas com esta noiva. É uma virgem preparada para o noivo, Efésios 5, 26 e 27. Lá em Efésios 5, 26 e 27 está escrito: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essas são as características da noiva que o Senhor espera encontrar. Então, por isso que nós não devemos, como é citado lá em Daniel, capítulo 1, né, não nos contaminar com o manjar do rei, com as coisas desse mundo, as coisas que nos afastam de Deus, o pecado, as coisas da carne, né, mas estarmos firmados, buscando crescer na palavra, no conhecimento, né, firmados na palavra de Deus, como está escrito aqui no versículo 26 do capítulo 5 de Efésios, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Né? É por isso que o crente ele deve buscar Deus, buscar crescer no conhecimento do Senhor, estudar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos cultos de ensino, nas escolas bíblicas dominicais. Então, dessa forma, você está alimentando o seu espírito, né? Tendo uma alimentação espiritual para a sua vida aqui na terra. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Bem? Então, que nós possamos estar firmados na palavra de Deus e preparados para o grande dia que a trombeta soar, nós possamos ser arrebatados e encontrar com o Senhor na glória. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Que maravilha. Meus irmãos, chegamos agora na conclusão da nossa lição. Eu gostaria de lê-la, ok, para vocês, que achei muito interessante que o nosso autor escreveu. Diz assim: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, da unção,
de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo, meus irmãos. Saibamos, meus queridos irmãos, que Pedro é o modelo de pessoa que representa todos nós. Por vezes nós somos voluntariosos, por vezes nós somos realmente precipitados, por vezes somos corajosos, por vezes somos medrosos, covardes. Por vezes somos todos Pedros, né? Mas também, como aconteceu com Pedro, que ele se dispôs realmente a ser cheio do Espírito Santo, nós também, nessa situação, também temos que ser Pedro também, se dispor a ser cheio do Espírito Santo para que o Senhor cumpra o que Ele quer em nossas vidas. Não é isso, Eduardo? Amém. Meus irmãos, dê aí o seu ok, o seu like nesse vídeo, se você gostou. Comente também, fique muito à vontade, compartilhe com seus irmãos para que todos sejam abençoados. Esse vídeo não é uma substituição à EBD, jamais. Compareça à Escola Bíblica Dominical na sua igreja local, ok? E seja uma bênção para a sua igreja, amém? E Deus te abençoe e continue conosco nessas lições que ainda virão ao longo deste trimestre. Amém. Deus abençoe a todos.